Olha, na noite de ontem, o Senado negou ampliar o prazo e a Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor já em setembro. Aqui conosco o nosso especialista em tecnologia, Carlos Aros. Aliás, ontem a gente falava sobre essa expectativa. E agora, como é que fica a lei, hein, Carlos? É isso, Tiago. O Senado Federal sustentou uma posição que já havia manifestado neste ano a respeito do prazo para a entrada em vigor da LGPD e removeu o artigo 4º da medida provisória 959, que tratava de alguns temas, entre eles proteção de dados, pedindo, não é, a prorrogação desse prazo para a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E é muito importante porque essa reviravolta, né, nós acreditávamos ontem que o Senado manteria a posição da Câmara dos Deputados, essa reviravolta inicia uma corrida entre as empresas e os órgãos públicos para se ajustarem por causa das obrigações que a lei impõe no que diz respeito ao cuidado com o tratamento dos dados pessoais. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, foi bastante enfático ao sustentar essa posição de que o Senado não voltaria atrás. Vamos ouvir um trechinho da sessão de ontem. Quando o Senado Federal deliberou sobre esse tema, já estava vigente esta MP 959. Essa observação é fundamental. O Senado já conhecia a argumentação para adiar a entrada em vigor da LGPD e decidiu, no plenário do Senado, democraticamente, contrariamente à proposta de adiamento. E aí, Tiago, tem um detalhe muito importante nesse processo. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto será encaminhado para que ele sancione. E os prazos para que as punições relacionadas ao não cumprimento da lei só começam a valer a partir do ano que vem. Ou seja, só em agosto do ano que vem é que poderá haver punições para os casos de não cumprimento da lei. Mas eu até comentei ontem aqui na programação da Jovem Pan o seguinte: temos a LGPD, mas e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o fiscal do cumprimento desta lei. Bom, havia dúvidas a respeito disso. Comentei também que o decreto já estava pronto, segundo o ministro Jorge Oliveira. E não só estava pronto, como no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 27, está publicado o decreto que trata da disposição, das configurações, das atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Haverá ainda, Tiago, um processo, não é, para a composição do conselho, haverá ainda a escolha do presidente dessa autoridade, mas, de todo modo, já é um caminho bem importante. Estão festejando aqueles que militam pelo direito à proteção de dados, aqueles que trabalham com isso, e estão bastante receosos aqueles que são alvos dessa legislação, as empresas e os gestores públicos, que agora têm de se colocar em conformidade. Só tem um ponto, Tiago: mesmo com a lei ainda não vigorando, o Ministério Público, a Senacom, o CAD já estão atuando de maneira a colocar em prática o entendimento sobre proteção de dados. Então, já teve multa, já teve processo correndo aí, usando a lógica da proteção de dados, mesmo que a lei não estivesse em vigor. Então, a gente já pode esperar muita coisa acontecendo a partir de agora. Com esse processo, as empresas vão ter que ser mais transparentes com o uso dos dados dos cidadãos. E essa agência reguladora, uma espécie de agência reguladora, é fundamental para isso. Carlos Aros com as informações da tecnologia. Bom trabalho para você.